Meus cumprimentos à deputada Raquel Lessa, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou falar um pouco sobre a questão do orçamento. Nós tivemos hoje na TV, no Bom Dia Espírito Santo, para falar um pouquinho junto com o deputado Marcelo Santos. Não há, no ano, algo mais importante que deveria ser aprovado e discutido aqui do que a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. Todos os anos, no primeiro semestre, aqui chega a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, ali tem todas as diretrizes que o governo pretende em termos orçamentários, desde aquilo que se pretende arrecadar ou não arrecadar, como pretende se gastar o dinheiro, e é um momento muito importante. Poucas emendas são aceitas na LDO. A LDO deveria ser feita com uma participação popular muito grande, mas não é. Nós chegamos a fazer, via internet, nós fizemos uma cartilha de uma forma bem pedagógica, para que as pessoas entendessem a importância da LDO, assim como da LOA também. Mas eu tenho notado que o interesse da população, às vezes, também é muito pequeno, por algo que é tão importante. Agora, no segundo semestre, chegou, então, ontem aqui, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ali o governo está dizendo de quanto será o orçamento no ano de 2018, ou seja, quanto é que o governo terá para gastar e investir no ano de 2018 e quanto será por setor. É um momento importantíssimo. Você que nos assiste em casa, é ali que o governo está dizendo como o seu dinheiro vai ser gasto. Quanto vai ser gasto na educação, na saúde, na segurança, no meio ambiente, na infraestrutura, em investimento. E qual é a participação da população, que é quem paga por isso, o dinheiro é dela, e é em benefício dela que isso deveria ser gasto. O artigo 238 do regimento interno desta Casa prevê que devam ser feitas audiências públicas em todas as micro-regiões, para dar oportunidade para que as pessoas participem disso, opinem, para que as pessoas sugiram qual é a melhor forma desse dinheiro ser investido e gasto no ano que vem. Provavelmente, como tem ocorrido nos anos anteriores, essas audiências não ocorrerão, infelizmente. E a população precisa estar atenta, a população precisa entender como o orçamento ele se dá. Por exemplo, o governo diz assim, olha, nós temos pouca capacidade de investimento porque há um gasto excessivo com a Previdência dos funcionários públicos. Aqui no Espírito Santo tem um instituto, o IPJM, que é o Instituto Previdenciário dos Funcionários Públicos. Em 2004, foi feito aquilo que se chamou de segregação das massas. Então, a partir de 2004, quem entrou começou a fazer parte do fundo previdenciário propriamente dito, né? Pagando e contribuindo, e a outra parte é o chamado fundo financeiro, que pela falta de dinheiro suficiente por aqueles que pagaram e se aposentaram, o governo passou a ter que arcar com isso. Então, todos os anos, o Tesouro, quer dizer, o seu dinheiro, o dinheiro público, parte disso tem que ser usado para pagar os aposentados. Então, o governo, você está vendo, é por isso que não sobra dinheiro. Esse ano será mais ou menos de 1 bilhão e 800 milhões, que é muito. E eu concordo, é um dinheiro muito grande. E aí o governo vai dizer, a gente não tem dinheiro, por isso não pode mexer no orçamento aqui, não pode mexer ali e tal, porque isso trava o orçamento. Mas e se o governo cortasse efetivamente gastos onde pode e deveria cortar? Então sobraria mais dinheiro. Por exemplo, uma quantidade gigantesca de cargos comissionados existentes nas várias secretarias e nas várias instituições do governo, parte desses cargos comissionados usados apenas como moeda de trocas com políticos, com apadrinhados políticos, com partidos políticos e tudo mais.
Então, hoje, não se sabe quantos cargos comissionados existem no governo do Estado, nas suas várias secretarias, DETRAN, CESAM e não sei mais o quê, que servem apenas para acomodar afiliados políticos de aliados do governo. Então, se esses cargos fossem reduzidos ao máximo, porque a maior parte deles não são necessários, porque se necessários fossem, o governo faria um concurso para preencher essas vagas. Então, quantos milhões sobrariam? Eu, por exemplo, aqui eu não falo em tese, cada deputado, todo mundo sabe, pode ter até 19 assessores aqui na Assembleia, eu trabalho com 10. Em 2 anos e meio, por isso, eu economizei aproximadamente R$1.300.000 para os cofres públicos. Então, isso é um exemplo de como a gente pode enxugar realmente gastos e como sobraria dinheiro para saúde, educação, etc. Uma outra questão, assim, quantas secretarias tem o Estado do Espírito Santo? O governo falou tanto em enxugar e criou mais uma secretaria. Seria necessário? Não daria para esse trabalho da nova secretaria ser acoplado a outras secretarias? Disso que eu estou falando de usar a máquina pública para apadrinhados políticos, lembre-se, por exemplo, na última eleição, uma quantidade imensa de prefeitos que não foram eleitos ou que acabaram o mandato e outros políticos que não foram eleitos, não sei aonde, todo mundo foi acomodado no governo. De repente, fulano foi nomeado para diretoria de não sei o quê, foi nomeado para presidência, não sei o quê. Você nem sabia que esses cargos existiam, mas eles vão sendo criados para isso. Então, o governo não corta aonde ele realmente poderia cortar, né? Quantos cargos de alto escalão foram cortados? Aí ele corta onde? Ele corta onde não deveria ser cortado, onde atinge diretamente a população, sobretudo a população mais pobre. Fechando escolas, por exemplo, 50 escolas estaduais foram fechadas, sucateando hospitais, sucateando a Polícia Civil, sucateando a Polícia Militar. Então, a população ela deveria prestar bem atenção nisso, para entender o quanto o discurso do governo, às vezes, ele não é verdadeiro. E o governo consegue manipular essas informações e fazendo acreditar que não tem mais onde cortar. Agora, para o orçamento do ano que vem, o governo tem anunciado uma série de bondades, entre aspas, né, concurso público, aumento salarial para os funcionários públicos, etc. Porque às vésperas, né, da próxima eleição, o governo anuncia todas essas bondades. A população há de se perguntar nisso, não é a velha estratégia do gestor público brasileiro que passa 3 anos falando que não tem dinheiro para nada e tal, que está acertando casa e não sei o quê, mas quando chega a próxima eleição, e sobretudo no ano de eleição, há uma série de bondades, inaugura até buraco de tatu. Então a população tem que ficar mais esperta, se realmente pretende uma mudança na política, tudo isso tem que ficar mais claro e a população precisa acompanhar. E acompanhar o orçamento. Você que está em casa, acompanhe como esse orçamento vai tramitar. Aqui é a grande oportunidade, porque tem se dito aí, eu tenho visto pelos jornais, né, que não, já é um pacto para os deputados não mexerem no orçamento. Ora, porque só o governo sabe fazer o orçamento? Nós que, então, somos pagos e muito bem pagos pela sociedade para legislar e fiscalizar, vamos abrir mão disso? Ora, isso não é possível. É claro que nós precisamos, sim, fazer uma avaliação minuciosa, propor. É claro que já sabemos que a base do governo, que é a maioria aqui, já é instruída pelo governo para não aprovar emenda nenhuma, mas nós não vamos abrir mão disso. Isso é a nossa função e temos que fazê-lo. Porque só faria sentido dizer que há um pacto para nós não mexermos no orçamento, se o governo, então, tivesse convidado os deputados, antes de fechar o orçamento, para participar dessas discussões. Aí sim, olha, nós ajudamos e participamos de toda a discussão, negociamos ali como seriam os investimentos e tal, então tudo bem, agora o orçamento vai chegar aqui e nós não vamos mexer, e não vamos apresentar emenda, e não vamos fazer não sei o quê. Essa é a prerrogativa. Os deputados vivem reclamando, né, de que o governo não libera emenda disso, não libera emenda daquilo, mas na maior oportunidade que se tem de influenciar verdadeiramente nos investimentos do governo, esta casa abre mão. E aí se aprova o orçamento, basicamente do jeito que o governo manda. Esse é o 3º orçamento que eu participo das discussões, os 2 anteriores, nem uma emenda e nem os destaques.
Quando se faz destaque aqui, se tem 10 destaques, são votados em conjunto, o que é um absurdo. Como é que se analisa 10 emendas juntas? Não tem a menor possibilidade. E a gente tem visto nos anos anteriores, as emendas que fazemos são analisadas à revelia, ou seja, não são minuciosamente avaliadas e consideradas, desprezando assim completamente o trabalho dos parlamentares. Então, nós vamos continuar batendo nessa tecla, sim, nós não vamos abrir mão de apresentar as emendas, não abriremos mão de continuar fiscalizando e legislando, porque esta é a nossa função, para isso a sociedade nos paga e nos paga muito bem. Muito obrigado, presidente.